aqui, se for já entrar ao vivo, que estiver em casa, né? Também os nosso boa noite. E é com muita alegria que aqui nos reencontramos para o aprendizado contínuo e permanente do Evangelho de Jesus, à luz daquela que é a nossa referência maior para compreender o Evangelho, que é a doutrina espírita. Hoje nós vamos ter a alegria de receber o nosso irmão Jacques Inácio, né, Jacques? Ô, Jacques, qual casa espírita que você frequentava? Vinha de Luz, né? Qual bairro? Lá em Belo Horizonte? Ah, lá em Ribeirão das Neves? Nossa, você teve que atravessar 3 cidades, né, Jacques, para vir aqui. Que bom, seja bem-vindo, viu? É pertinho, né? Está tudo ligado. Então, o Jacques vai falar para a gente, iniciando o mês, cujo tema central é Bem-aventurados os aflitos. É do livro, eu não conheço este livro, depois se puder apresentar, viu? O livro, tem o livro Bem-aventurados os aflitos? Não, eu sei, mas é porque está escrito aqui, então não tem. Então é a bem-aventurança só. É o capítulo 5, isso. Bem-aventurados os aflitos, né? E o tema é Justiça das Aflições com o nosso irmão Jacques Inácio. O mês promete porque vai explicar para a gente muita coisa sobre essa bem-aventurança. Vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, aqui para o nossa reflexão inicial. Capítulo 107 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo, então, se intitula Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 6. A Emmanuel vai explicar para a gente rapidamente este versículo. Fala-se muito de piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me. Contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me. Todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas, dita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer
prosperidade ao coração. Então, com essa oração, a gente prepara o nosso ambiente para a prece, envolvendo a todos os que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, vendo pelos canais do YouTube. Envolvamos todos aqueles que neste momento, do outro lado da vida, conosco vibram e aqui se encontram para o aprendizado da noite. Jesus querido, meigo amigo, comigo, Senhor, conosco vem orar. Ensina-nos, irmão, a espalhar nesta oração o eterno bem da paz. E assim orando, procuramos te encontrar, Senhor, e só de pensar em ti, sentimos alívio em respirar. Obrigado, Senhor. Então, como eu disse há pouco, o tema do mês é Bem-aventurados aflitos, baseado no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ao longo do mês nós vamos ter vários temas relacionados a essa bem-aventurança. Hoje, com o nosso irmão Jacques, que já passamos a palavra, Jacques Inácio, ele vai falar sobre justiça das aflições. Está lá dentro do capítulo, com certeza ele vai trazer as referências. Jacques, fique à vontade, você tem até 8:55, viu? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, e para nós é sempre uma alegria grande podermos falar do Evangelho, e juntos nós vamos trabalhar o tema que é a justiça das aflições, ou da aflição, né, podemos dizer assim. Nós vamos trocar ideias sobre o tema, e sem pressa, mas procurarmos termos raciocínio com lucidez, para que fique bem claro para todos nós o que nos coloca o Evangelho e em relação a nós próprios. Então, agradecemos a casa pelo convite, agradecemos a espiritualidade pela ajuda carinhosa, e vamos lá. Bom, tem um versículo de Pedro, que está no capítulo 4, a primeira carta, que nos fala assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Aqui nós percebemos em relação às aflições do Cristo. Mas tem também, podemos dizer assim, as nossas aflições. Então, nós vamos ter que distinguirmos bem e buscar o entendimento em relação à nossa aflição. E para isso nós temos que voltar um pouco atrás, relembrando que nós, na condição de espíritos imortais, já caminhamos muito, mas ainda não demos o primeiro passo dentro da evolução de um Cristo. Então, há uma distância, podemos dizer assim, quase infinita, de nós para o Cristo. Mas sabemos nós que, no tempo devido, Jesus veio até nós. Quando a gente vai lá em João, que Jesus fala assim para nós: ninguém vem a mim, senão o Pai que me enviou não o trouxer. Está em João, no capítulo 6, versículo 44. Então, todos nós estamos caminhando para Jesus.
E nós, para trabalharmos esse caminho, nós já percorremos o caminho da justiça, que está representado em João Batista. E a justiça, ela está representada na lei de Deus. E o que nos leva à aflição é a nossa falta de obediência a esta lei e do entendimento da lei. Então, nós, quando a gente vai na questão 115 do Livro dos Espíritos, fala lá que Deus nos criou simples e ignorante, ou seja, sem nenhum saber. E nós, através dos milênios, temos desenvolvido a capacidade de discernir, de entender, de compreender e fazer as nossas escolhas, que nos define a nossa escolha. E ninguém, podemos dizer assim, consegue trair o degrau que pisa, dos valores que já adquiriu. Então, nós temos que começarmos a analisar a nossa caminhada do dia a dia, do que nos chega, do que a espiritualidade que nos circunda, nos traz em pensamento, às vezes até em palavras, usando daqueles que se encontram à nossa volta. Temos que estar atento. E Jesus fala assim para nós: meus discípulos sofrerão testemunhos sucessivos. Os testemunhos, o que antecede a esses testemunhos, a gente pode dizer que é a nossa angústia, que é a nossa preocupação, que é a nossa aflição. Os meus discípulos sofrerão aflições, tribulações no mundo. Então, nós temos que começar a entender que o processo reencarnatório, no qual cada um de nós nos encontramos nele, nos apresenta, podemos dizer assim, todo um passado com débitos, com situações complexas, em que nós não nos complicamos sozinhos. Então, as nossas quedas, nós levamos muitos conosco. E nesse processo, nós precisamos compreender qual é o papel que me cabe dentro da circunstância, dentro dos fatos que a vida me apresenta. Para que nós tenhamos a sabedoria, a serenidade, a calma, a quietude íntima para equacionar a dificuldade, seja ela de que natureza for. Pode sermos a enfermidade, pode ser, enfim, uma contenda com alguém, pode ser, enfim, uma dificuldade em qualquer outro campo econômico, amoroso. Então, todos nós, e para isso a gente tem que levar em conta uma coisa. Nós ainda, na nossa maioria, somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos que pertencemos à terceira ordem. E, nesse sentido, nós não temos muito a oferecer. Mas nós, com a vinda de Jesus, nós passamos a ter um guia, um modelo, alguém que já passou por este caminho e que sabe tudo. Porque nele está enfechado todo o saber, toda a sabedoria, todo o juízo está em Jesus. Nesse sentido, precisamos nós entender que nós temos parcela, às vezes ainda muito pequena,
do juízo, do entendimento. E muitas das vezes nós somos muito afoitos. Nós não conseguimos enxergar muito além da nossa volta, do nosso nariz. Então nós precisamos começar a entender que a aflição é um prelúdio de um desfecho para nós que vai nos habilitar a continuar a nossa caminhada. Podemos até, nos primeiros momentos, sentirmos desamparados, sentirmos, às vezes, sem uma saída. Mas se nós lembrarmos do momento, da dificuldade, da prece, que é um valor importantíssimo que nós temos que valorizar, e pedir ao nosso anjo guardião uma ajuda, tenhamos a certeza que não nos faltará os recursos na equação da dificuldade que nós apresentarmos. Isto é para qualquer um. Não importa o nível evolutivo do indivíduo, importa que o indivíduo possa enxergar em Jesus a saída definitiva para a aquisição dos valores que todos nós desejamos na nossa própria construção íntima. Porque eu tenho certeza aqui que todos nós aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, queremos ser felizes. Mas para nós ser felizes, nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Nós precisamos estar, podemos dizer assim, realizando o bem. Porque é só no bem é que nós vamos encontrar a saída da nossa própria dificuldade. E é interessante, a gente tem que lembrar isso, está até lá no livro, o roteiro, na lição 35, ele fala uma questão lá muito interessante, que ele fala para nós o seguinte, que os nossos pensamentos invisíveis misturam com os pensamentos invisíveis dos espíritos que nos circundam, que povoam a nossa intimidade. Agora, se eu sou um espírito ainda imperfeito e trago dificuldades de outras vidas e que comungam comigo estas inteligências invisíveis no meu campo íntimo, eu vou sentir, podemos dizer assim, influenciado por aqueles a quem eu devo. Aqueles que estão batendo na minha porta como credores. E nessa posição de devedor, o que a gente precisa ter? Humildade. Reconhecer que é devedor. Reconhecer que eu não vou resolver o meu problema de uma hora para outra. Não vou. É ilusão minha achar que eu sou o maioral. Eu preciso entender que eu buscando a casa espírita, eu buscando uma tarefa, eu buscando uma prece, eu buscando aqueles que têm mais conhecimento do que eu, e confiando na espiritualidade, eu vou acerenando. Eu vou deixar de ficar afobado, querer resolver no imediatismo. Não é assim. E é por isso que Jesus nos fala lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 34, ele fala para nós, olhai, vigiai e orai. O que é esse olhai aí? Olhar é conhecer, é buscar o entendimento. O olhar é analisar as situações, é perceber até onde eu posso ir. Dali para frente não é comigo, é com a espiritualidade. E é interessante porque quando Jesus
recebe de João, no Rio Jordão, o batismo, é que naquele ato ali, é como se João estivesse passando o bastão para Jesus, dizendo para nós assim, olha, daqui para frente é com Cristo. Então, na nossa vida também é assim. Tem situações que nós achamos que a justiça tem que ser feita. Mas esquecemos que aquela situação é a justiça sendo feita. E que nos cabe a aceitação, sem a revolta. É aceitar, mas buscando no trabalho a saída, a solução. Então, não é, podemos dizer assim, muito distante de nós a solução. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que é muito interessante, que nos fala essa questão, porque ele fala assim lá na questão 460 e a 461, que ele fala sobre os nossos pensamentos. Se os meus pensamentos invisíveis misturam aos pensamentos invisíveis, e aí há infinitas, podemos dizer, combinações, a primeira coisa que eu tenho que entender é a natureza do pensamento que chega. Porque um espírito superior não vai me induzir ao suicídio. Que muitas das vezes a aflição leva o indivíduo a buscar o suicídio. Um espírito superior não vai me induzir a dar o calote em ninguém. E às vezes a minha aflição é uma dívida. Não. Às vezes nós queremos resolver uma dívida criando outra dívida. Não é assim. Às vezes as pessoas nos chegam pedindo um dinheiro emprestado para pagar uma dívida dela. Ela está transferindo o compromisso dela para você. Não vão resolver o problema. Então, a vida é assim. Para todos nós. É necessário que nós entendamos uma coisa. Com quem eu estou comungando? Tem uma lição do livro Vinha de Luz, a lição 87, que comenta o versículo de Marcos, esse versículo que nós citamos, que ele fala lá para nós, olhai, é o título da lição. Então nós precisamos analisar, examinar, ponderar e saber que os meus pensamentos estão atraindo espíritos que vibram na mesma faixa dos meus pensamentos. E que se aglutina, podemos dizer assim, no meu afoito, na minha, às vezes, aquela natureza apavorada de querer resolver. A serena, a calma. Não tenha pressa. Lembra de que nós estamos aqui é para desatar nó. E o que a gente começa a chegar ao momento do processo a ser resolvido, nós entramos em uma aflição. Entramos, às vezes, num processo, podemos dizer assim, descolamos um pouco do equilíbrio. E aí a gente, às vezes, acha que não tem saída. E começamos a agir de uma maneira, que eu gosto, às vezes, de usar essa palavra, doidivana. A gente começa a agir doidivanamente. E a gente, nessa ação nossa, nós acaba se vinculando
aqueles nossos adversários do passado, que vê que a porta está aberta, entra. E nos leva, às vezes, a cometer loucuras. Por exemplo, Jesus passou pela aflição da cruz. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que Judas ia o trair. Mas o que ele fez? Ele manteve sempre a pureza de coração e a confiança no Pai. Ele fala, eu vim para isto. E nós também, nós viemos, estamos reencarnados, é para semear o bem e resolver as pendências do passado. E aqueles a quem nós devemos, vêm no nosso meio, vivem no nosso meio, de uma forma muito direta, na condição de familiares, em condições de amigo, de esposa, de esposo. Então, uma coisa que eu às vezes sempre penso nisso, nós devemos estar muito bem definidos, mentalmente, afetivamente, sabendo que a nossa ação nos comprometerá ou com a sombra, ou com as trevas, ou com a luz. Nós temos que entender isso. Então, faça com que a luz que há em ti não seja treva. Jesus nos fala sobre isso. Brilhe a vossa luz. Quer dizer, é preciso que nós entendamos isso. No momento difícil, no momento da minha aflição, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Já que eu sou um espírito imperfeito, tem pouca coisa boa para oferecer, eu busco Jesus. Porque ele tem tudo a me oferecer. Se fosse ele no meu lugar, como ele faria? Eu tenho que pensar nesse sentido. Porque, queira eu, queira não, populam à minha volta infinitos, podemos dizer assim, de espíritos. E a maioria deles são espíritos no mesmo quilate do meu. Porque eu estou numa terra de prova e expiação. E se nós estamos na terra, e a nossa terra é um mundo de prova e expiação, eu preciso entender que as pessoas que estão à minha volta não é diferente de mim. Agora, se eu tenho Jesus, eu tenho um caminho. Se eu tenho Jesus, eu tenho um modelo. Então, é importante isso, a gente entender isso. Tem um versículo que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que fala assim para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. O que nós pensamos aí? Como é difícil, às vezes, a gente ir até Jesus. Parece, às vezes, 1000 coisas que nos impedem de haver uma reunião. Às vezes aparece tanta... Nós não tiramos um tempinho para fazer uma prece, para fazer uma boa leitura. Então, quando ele fala, vinde a mim, ele está falando para quem? Para quem tem o ignorado.
para entender esse aspecto? Se nós ignoramos a força superior, a quem que a minha adesão vai ser qual tipo de força? As forças que eu elejo para servir vão passar a comungar comigo e eu vou ver as coisas mais ou menos com as vistas vedadas. Eu vou buscar a saída aonde não há saída. Tem lá nos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos coloca um ponto que é muito interessante para a gente entender isso, que eu acabei de falar aqui. Lá fala assim para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, isso é de uma profundidade, esse é o primeiro versículo, isso é de uma profundidade muito grande, porque o corpo é fluido condensado. O nosso corpo é um fluido condensado que está se gastando, que pode estar sendo consumido, assim como o pavio da vela se consome com a queima da parafina, assim também é o fluido vital do nosso corpo. Assim também é a nossa carne. A nossa carne ela vai se consumindo, ela vai se acabando. E é interessante que Jesus fala isso lá em João. Se não comer da minha carne e beber do meu sangue, de maneira alguma terá parte comigo. Então, o que é comer a carne de Jesus? É viver os princípios sagrados da vida, aproveitando o instrumento do qual você se encontra nele. O que é o sangue? Beber o sangue de Jesus. Ele fala, se não comer da minha carne e beber do meu sangue, de maneira alguma terá parte comigo. Então, o que é beber o sangue de Jesus? O que é comer a carne de Jesus? Então, comer é nós condensarmos os fluidos do bem na nossa ação diária. E beber o sangue é levar a mensagem de Jesus aos corações aflitos, doentes. Então a gente começa a entender. Então, quando ele fala aqui em Paulo aos Romanos, ele fala e ele deixa claro: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, não apresenteis, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Se gasta no bem. Em outras palavras, podemos dizer assim. Confia na força do amor e viva o amor. Podemos dizer isso. E quando ele fala do sangue, ou seja, leva essa mensagem a outros corações. Que o papel do sangue, nele está radicado o fluido perispiritual nosso. Está radicado a natureza espiritual de cada um de nós. E Jesus é para nós, né, a construção do homem espiritual do que nós precisamos. Então, Jesus é essa proposta que foi incorporada no corpo de carne. Por isso que ele fala para nós que ele é o pão da vida. Está lá em João 48, 6,48. Se ele é o pão da vida,
De que eu preciso alimentar? Deste pão. Então, comer deste pão é ter vida eterna. Ou seja, nós não temos que reparar. Porque viver a mensagem do amor é levar a comunidade que faz parte do meu íntimo alegria. E na questão 461, né, ele fala lá, como que eu vou distinguir o pensamento que é meu do pensamento que não é meu? Aí os Espíritos nos falam lá que, geralmente, o primeiro pensamento que nos ocorre são nossos. Mas, logo em seguida, misturam aos pensamentos que populam em nossa mente, através dos Espíritos que nos induz. Por quê? É interessante isso, a gente entender que, quando você lê o livro... Não sei, é interessante, no primeiro e segundo capítulo, ele mostra isso para nós. O livro chama Libertação, de André Luiz. Ele mostra para nós que nós, né, como espíritos encarnados, somos sugestionados pelas mentes que populam em nosso meio. E nós, muitas das vezes, como fala no Livro dos Espíritos, que os nossos pensamentos, né, na 449, que pergunta lá sobre qual a influência dos Espíritos em nossa vida. E eles falam, muito mais do que vós podeis imaginar. Por ordinário, são eles que vos dirigem. Então, estou fazendo um almoço, estou sendo ajudado. Eu estou trabalhando, estou sendo ajudado. Então, nós nunca vamos estar só. Quando nós estamos pensando no bem, há da parte daqueles que vivem o bem, encontra em nosso coração os recursos para ajudar mais. Então, nós precisamos de entender que os valores que cada um de nós buscamos depende da nossa sintonia, da nossa afinidade com um grupo de seres que nos circunda. Nós estamos aqui numa casa espírita. Muitos dos espíritos ligados a nós estão lá fora nos esperando, porque não entram. Porque o intuito deles é trazer a desordem. E os que entram, porque estão interessados no crescimento. Por que você observam para vocês verem? As pessoas começam a frequentar, passa um período, cadê fulano? Afastou. Será que foi por acaso que ela afastou? Ou não interessa o grupo que a domina? Então nós temos que ter vigilância. É que nos fala, olhai e vigiai. Para depois orar, com proveito. Então, o trabalho nosso requer de nós, e por isso que aqui, no segundo versículo, ele nos coloca uma coisa muito interessante, que ele fala assim. Vou voltar aqui um pouquinho no primeiro, porque ele fala que devemos, né, pôr o vosso corpo por sacrifício vivo. E depois ele fala, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, né, que o nosso culto seja embasado na razão, na lógica, no bom senso. Nós não podemos mais agir, ou não deveríamos mais agir, por impulso. Temos que ter cuidado nesse sentido. Porque a aflição, ela é uma agitação mental. Então, a gente começa a ficar agitado, ficar pensando, meu Deus, o que vai acontecer o pior, pensando às vezes só o pior. Se eu estou com Jesus, se eu estou buscando o melhor,
eu posso ter certeza que o que acontecer comigo vai ser o melhor. Nós não precisamos achar que vai acontecer o caos. Então, é um exemplo que a gente tem que estar atento a ele. E depois ele coloca para nós no outro que ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós aqui percebemos que há um projeto de Deus para cada um de nós. E que esse projeto não é de agora, não. Ele existe desde nossa criação. E podemos dizer que nós já caminhamos muito. Hoje nós somos seres que habitamos a razão, estamos trabalhando a razão, estamos construindo a capacidade de sentir e de pensar com equilíbrio, com sabedoria. Nós estamos trabalhando o nosso sentimento. Porque à medida que nós trabalhamos o nosso sentimento e o nosso raciocínio nas linhas do Cristo, fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizéssemos, nós estamos dando condição das potências superiores usar do nosso instrumento em favor do próximo. Então, aí nós temos que parar e pensar. Mas aqui, depois que ele fala, vinde a mim, então ir até Jesus é fazer isso. Devagar. Nós não precisamos ter pressa. Porque nós temos a eternidade pela frente. Nós não vamos conseguir nos tornar santos em uma vida. Mas nós podemos começar. E ele fala aqui, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflitos e sobrecarregados. Carregado de quê? Quem criou? Imagina a gente fazendo uma caminhada, você está caminhando com 1 quilo. Ó, você pega esse quilo aqui de tal mantimento, vai andar 1 quilômetro com ele. Aí você vê mais um no meio do caminho, mais 1 quilo. Pega mais um. Vê no caminho, mais um. Pega mais um. De repente você está com 5, 6, 7, 10 quilos, aí você começa a baixar. Então, nós somos assim, começamos a pegar lixo mental dos outros. Viver o problema do outro. Nós podemos ajudar, aliviar. Mas quem vai resolver os meus problemas sou eu, com a ajuda daqueles que muito me amam. Então, as soluções dos meus problemas, das minhas dificuldades, estão em Jesus. Quando eu começo a viver essa proposta de luz. Porque Jesus, podemos dizer, é a construção do homem espiritual. É a construção do filho do homem. Ele fala isso lá em João. É interessante que lá em João, no capítulo 1, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim lá no versículo 17. E no 14 também ele fala sobre o assunto. Ele fala para nós que, deixa eu ser bem fiel aqui, só para a gente entender. Joãozinho. Capítulo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés.
Então, você imagina quanto tempo levou para a gente trabalhar a nossa consciência, a nossa mente, para conseguir traduzir e viver segundo a lei. E está todo no Velho Testamento. E é por isso que é interessante que a gente, quando você começa a entender, você começa a perceber que a lei, né, é um processo da manifestação do conhecimento que cada um de nós temos do Criador. E cada um de nós vai retratar o Criador no nosso entendimento da lei. Por isso que Jesus fala, ninguém vem a mim senão o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quem nos leva até Jesus é a lei. Quando a gente está cansado de sofrer. Quando a gente está cansado de ver, essa vida não serve mais para mim. Aí você vai buscar Jesus. Por isso que eles falam que Jesus é a última porta que nós batemos. Então, aqui ele fala, então, se Moisés nos trouxe a lei de Moisés é 1.350 anos antes de Jesus. E se nós, para entender a lei, nós trabalhamos 40 mil anos a razão para chegar até Moisés. 40 mil anos. Está lá no livro Libertação. E lá no livro Libertação também fala para nós que nós estamos ligados às esferas superiores através da nossa cabeça e do nosso coração. E estamos ligados às trevas, às regiões inferiores, através do sexo e do estômago. Então, nós precisamos entender todo esse processo. Então, quando a gente fala, quer dizer, nós, para servir, nós precisamos deixar o degrau que nós encontramos e descer um degrau. É o que os espíritos superiores fazem. Vêm até o nosso meio, vivem em nosso meio, dando o exemplo como comportar. Nesse sentido, nós precisamos também entender que aonde nós encontramos, nós vamos retratar junto àqueles que nós muito amamos, a quem nós obedecemos, a quem nós estamos seguindo. Então, é importante a gente entender isso. Mas aqui ele fala, se João trouxe a lei, se a lei, né, que Moisés trouxe a lei, que está representada em João, porque dos nascidos de homem, de mulher, João é o maior de todos. Mas no reino do céu, ele é o menor. É nesse sentido. Então, aqui, então, ele fala assim, no 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora vem a outra parte. A graça e a verdade, quem trouxe foi Jesus. Pode. Vai pôr o microfone aí? É rapidinho, sem querer atrapalhar seu roteiro, pode, é claro, viu? Pode ficar à vontade. É bom mas participar. você podia explicar para a gente, né, como que se entender a justiça das aflições, né? Uma vez, diante de tudo que você falou, uma vez que nós somos espíritos aqui encarnados, a gente tem muita aflição, né? Jesus mesmo chegou a falar, no mundo só tereis aflições. E a gente vê também no mundo, né, muitas aflições, muito problema, que a gente fala, não, isso é injusto, aconteceu comigo, isso é injusto. Então, como a gente aplicar a justiça de Deus, ou pelo menos à luz do Espiritismo, tentar entender essa justiça que está dentro aí do seu tema. Eu não sei se faz parte do seu script aí, mas sem querer interrompê-lo, já o fazendo, né? Então, como aceitar, entender que você sofre, eu sofro, todo mundo sofre. Não é fácil aceitar uma justiça quando acontece com a gente, né? Como você vê isso? A gente vai pegar um exemplo
que está lá no livro Libertação. Só para a gente entender isso. Nós até começamos a falar pouco aqui. Por quê? Nós, no plano que nós encontramos, nós somos influenciados por aqueles que comungam conosco. Então, a minha vida, ela é a somatória de muitos que comungam comigo na minha casa sentimental. Quem fala isso é Emmanuel. Então, se a minha vida é a somatória de muitos que comungam comigo na minha casa sentimental, essa comunhão, ela se dá na base dos meus interesses. Então, eu preciso, como espírito imortal que sou, depositar as minhas fichas no meu crescimento espiritual. E para isso é necessário que eu comece a fazer escolhas entre as atividades que me levam ao meu aprimoramento espiritual, o meu crescimento espiritual. Agora, quando lá no livro Libertação fala, se eu estou à minha volta a um grupo de espíritos, podemos dizer do mesmo quilate do meu, e eu estou obedecendo sempre os comandos mentais deles, e como a maioria se aterra a um mundo de prova e expiação, isso Paulo explica muito bem no capítulo 11 aos Romanos. Ele nos explica como que isso se dá. Então, a minha vida no plano espiritual vai ser de conformidade com aquilo que eu vivenciei no plano que eu me encontro aqui. As ligações que eu fiz, os interesses que eu abracei. O que ligares na terra, permanecerá ligados no céu. Aonde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Então, quando a gente cai no mundo espiritual, tem um caso lá interessante, que um camarada foi um bom pai, né, cumpriu os seus deveres de pai, disso, daquilo outro, é um bom marido, cuida dos seus deveres, mas ele era aposentado, não sei se vocês lembram desse caso lá, quem leu o livro, e ele fraudou a aposentadoria dele. Viveu 40 anos à custa do INSS, explorando, sem trabalhar. Ele chegou do lado de lá, para onde ele foi? Viver entre aqueles espíritos que eram corruptos. Eram espíritos que viviam na exploração da força dos seus semelhantes. E ele ficou assim, indignado com aquilo. E lá no livro narra que tem, parece no capítulo 5, que narra sobre esse caso. Aí então ele fala lá para ele quis saber tem lá o grupo de espíritos, são seladores, eles separando. Então, os juízes, eles falaram, nós aqui não acusamos ninguém, nós aqui não condenamos ninguém, mas nós aqui cumprimos a lei. E aí ele permaneceu, foi um pai, ele falou assim, mas aí ele narra para ele o que ele tinha feito. Ele não tinha como fugir. Então ele ficou, né, naquela faixa daqueles espíritos corruptos. E assim somos nós. Quanta coisa que nós achamos que é certa, por ignorância, até às vezes, e ficamos alimentando aquilo a vida inteira.
E aí a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Isso é em tudo. Na comida, né? É no falar, é na mentira. Então, em tudo, nós precisamos educarmos. Nesse sentido, é que nós entendemos a pergunta do João ali, quer dizer, essa justiça, eu preciso entender isso. Porque aonde está escrita a lei de Deus? Na minha consciência. E se a lei de Deus está... Quando você vai lá na questão 921, lá fala assim, só para a gente entender isso, fala assim lá para nós. Concebe-se que, quando a humanidade estiver transformada, os homens serão felizes na terra. Mas até quando isto não ocorra, pode o homem usufruir de uma felicidade relativa na terra? O Espírito de verdade responde, sim. Basta, ele fala lá que geralmente todo sofrimento, etc., foi nós que buscamos. Que bastaríamos nós seguirmos a lei de Deus, que nós seria tão feliz quanto suporta a nossa encarnação. E aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala sobre isso. No segundo item, ele fala lá, porque o que ele fala? Porque ele comenta esse versículo, esses 3 versículos que a gente está citando aqui, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse nós está sobrecarregado de quê? Do materialismo, das vaidades, das ilusões do mundo. É isso que nós estamos. Nós achamos que estamos aqui na Terra para ir em férias. E nós estamos aqui na Terra para resolver as nossas dificuldades e semear a luz no coração daqueles que estão à nossa volta. Porque quem são aqueles que estão à nossa volta? São aqueles que nós perturbamos ontem. Se eu sou uma pessoa perturbada, hoje, eu estou sintonizado com espíritos perturbados. É isso. Não tem outro jeito. Porque é lei de sintonia, é lei de afinidade. Então, a lei de Deus, ela expressa para cada um de nós em nossos atos. Porque ali nos meus atos eu vou mostrar o entendimento que eu tenho da lei. Então, quando ele fala aqui, porque Jesus nos trouxe a lei de amor. Então, nós precisamos trabalhar em nossas ações o amor. E isso, às vezes, nos custa as lágrimas, nos custa, às vezes, solidão. Mas não existe outro caminho. E aqui ele fala para nós, depois ele fala assim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E quando o próprio Jesus comenta isso no livro O Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo. Comenta lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse versículo, ele fala, o que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é a obediência à lei. É nosso, ou seja, porque você sabe o que é jugo. O jugo é aquele que põe aquela cangue que põe na junta de boi. Aquilo é o jugo. Né? Então, o jugo é a carga de cada um está carregando. Então, essa carga que eu estou carregando, ela é fruta do meu passado. E os espíritos que me amam, está lá no livro também, que vocês querem ver essa pergunta,
é interessante, é a pergunta 135 do livro Consolador. Por quê? Lá comenta isso, essa parte que ele falou. Porque lá fala assim, interessante como lá fala, porque lá fala mais ou menos assim, que o determinismo divino é o bem. Então, quem criou o mal? Essa é a pergunta. Se o determinismo divino é o bem, quem engendrou o mal? Nós, o Espírito. Nós somos Espíritos, somos criados. Nós engendramos o mal. E aí, o que começa a acontecer? O sofrimento. Nós precisamos de consertar aquele mal, aquele desequilíbrio, porque a lei de Deus é uma só, é a lei de amor. Como nós, e de harmonia, né, que rege todo o universo. Mas se eu criei uma desarmonia interna, eu preciso voltar essa harmonia interna para que eu vibro na mesma faixa do bem. Mas para mim fazer isso, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Então aí, no mundo espiritual, prepara-se, né, todo um projeto envolvendo N criaturas que a gente está envolvido ali, e ali então, com os espíritos superiores, traça as diretrizes, cria os recursos para que o meu processo reencarnatório seja vitorioso. E lá nessa questão 135 do Consolador, ele explica isso para nós, com clareza enorme, nesse sentido. Mas é interessante por quê, gente, isso tudo? Porque nós, na condição de espíritos imortais, aqueles que hoje estão trabalhando em favor daqueles mais necessitados, porque reconheceram que são devedor deles. Não tem outro jeito. Se eu quero crescer, eu preciso voltar e ajudar. E para isso eu preciso ensinar aqueles que estão à minha volta através do cumprimento da lei, que Jesus fala, a obediência da lei é meu jugo. E a lei impõe, imputa um dever. Qual é o dever que a lei imputa? Que nós amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, o que a lei nos imputa é o amor. A gente viveu o amor. A solução da minha vida está nisso, e na vida de todos vocês está na vivência do amor. É isto. Mas o nosso tempo, eu acho que acabou, não é isso? E aí ficamos aí. E que Jesus envolva cada coração aqui presente e que possamos juntos refletirmos em torno da grande luz que é Jesus. Agradeço a paciência dos irmãos. Nós agradecemos o nosso irmão Jacques Inácio, lá do Grupo Espírita Vinho de Luz, né, seu Jacques? Isso. Lá de Neves, né? Muito obrigado, viu, pelas reflexões, que possamos levar para a nossa vida aquilo que nos diz respeito, obviamente. Muito obrigado, o senhor retorna ao seu lar também, levando o nosso carinho, o nosso agradecimento, e que Jesus o ilumine sempre. Então, vamos dar sequência à nossa reunião. Agora é prece final, né, Stanley? Para você tirar do ar, né? Os recados, sorteio, é tudo aqui depois. A turma de casa aí que está assistindo, os que virão depois, não vão participar do sorteio, né? Tá certo. Sejam bem-vindos aqueles que vieram pela primeira vez. Na semana que vem, gente, a continuidade do tema central. O tema central é Bem-aventurados os aflitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre essa bem-aventurança, né, que é o capítulo 5. E lá tem um item interessante que vai tratar e complementar alguma coisa do que foi falado pelo Jacques, que é a justiça das aflições. Aqueles que ainda
tem alguma dúvida, que restou alguma dúvida aí depois da explicação dele, vão lá, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, para ver a visão que o Espiritismo nos apresenta da justiça das aflições. Afinal de contas, tem alguém aqui que não sofre? E como eu não dei o complemento do versículo, fala de Jesus. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, falou no Jesus. É o exemplo, né, que o Jacques falou o tempo todo, que é a referência maior para nós. Mas é preciso entender a questão da justiça. Ela é fundamental para a gente ser menos revoltado, né, menos triste, chateado, porque a justiça de Deus não falta e nem falha, né? Ela é certa. Ok, então vamos orar. Semana que vem nós vamos ter aqui o nosso André Brasil, com esse colega nosso lá do Célia Xavier. Ele vai falar para a gente sobre bem e mal sofrer. Outro aspecto importante para todos nós. Será que eu estou sabendo sofrer? Ou sofrendo mal? Ou mal sofrendo? É uma pergunta. Uai, tem essa coisa? Eu tenho que saber sofrer? Para não complicar mais, né? O Jacques falou isso bem claro, para a gente não complicar mais. Vamos aprender um pouquinho semana que vem com o André Brasil. Espero encontrá-los aqui todos para que possamos dar sequência ao nosso mês. Então vamos orar mais uma vez. Agora, agradecendo a Jesus, reconhecendo nele o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. E vamos retornar aos nossos lares, levando esta paz, as reflexões que aqui nos foram trazidas, e que possamos manter em nossa mente o otimismo, a alegria, a esperança em dias melhores. E assim, Senhor, muito obrigado. Vamos em paz.